Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaizu. E, gente, eu tava pensando em nem soltar esse vídeo, mas a minha consciência não me deixaria passar dessa calada. Esse foi o conteúdo mais difícil que eu fiz até hoje e ele é extremamente sensível. Então eu já venho pedir logo no começo do vídeo para quem puder ajudar comentando, compartilhando e curtindo, vai me ajudar muito. Muito obrigada! Vamos direto ao ponto. Exploração, exposição e sexualização de menores são crimes e imorais, sem meio termo. O vídeo recente do Felca tratou isso com seriedade. Mostrou a lógica de engajamento e os algoritmos que podem empurrar conteúdo envolvendo menores e como tem adultos se aproveitando disso. A denúncia é legítima e necessária. O meu foco, porém, é outro. Como essa pauta está sendo usada politicamente. Quando um tema é unanimidade moral, ele vira o pretexto perfeito para projetos de controle de redes. Entra em cena a fórmula, embala-se tudo com a proteção das crianças e qualquer questionamento passa a soar como cumplicidade com o problema. E é aí que a conversa deixa de ser só sobre segurança e passa a ser sobre poder, sobre quem decide o que circula, com que critérios e com que alcance. Independentemente da minha opinião pessoal, eu não afirmo que o Felca faça parte de um esquema, mas também não afirmo que não faça parte de um esquema. O ideal seria ele se posicionar explicitamente se é a favor ou contra essa tal regulamentação da internet proposta pela esquerda. Essa resposta importa porque a internet não é terra sem lei. Já existem instrumentos legais para combater crimes online. Quando ignoram isso, o que se busca não é justiça, é mais poder. Esse meu vídeo parte de um compromisso simples e firme. Tolerância zero com abuso e tolerância zero contra a censura. O vídeo do Felca faz o que precisa ser feito. Acende uma luz forte num problema real e urgente sobre a adultização. A partir daí, porém, a pauta muda de mãos. Entra em cena um movimento político-comunicacional que transforma a defesa da infância, que é uma unanimidade moral, em escudo retórico para empurrar um projeto muito mais amplo: o controle de redes. Esse mecanismo já é conhecido. Primeiro cola-se a discussão no terreno do inquestionável, proteger crianças. Em seguida, amplia-se o escopo com rótulos vagos, como conteúdo criminoso, risco social, segurança da informação, que misturam crime tipificado com discurso. Quem levanta dúvidas técnicas ou pede limites vira por narrativa alguém contra proteger crianças. O debate não amadurece. É essencial separar coisas diferentes. Combater crime exige tipificação clara, provas, investigação, ordem judicial, responsabilização de pessoas concretas. Policiar discurso, ao contrário, opera com categorias elásticas que podem ser esticadas conforme o clima político. Quando a régua passa a ser o que o Estado considera aceitável, o alvo deixa de ser só o criminoso e passa a incluir opiniões incômodas, sátiras, críticas e jornalismo. A defesa da infância é quase absoluta. Ninguém em sã consciência aceita exposição ou exploração de menores. Exatamente por isso que ela funciona como escudo perfeito. Quando uma proposta vem embalada como proteção das crianças, qualquer pedido de limite, definição ou cautela é carimbado como cumplicidade. O debate deixa de ser técnico e vira chantagem moral. Se você questiona, é porque não quer proteger. A narrativa, então, se fecha por si mesma. Quem pede critérios e transparência é acusado de atrapalhar a proteção de crianças. Na prática, é o atalho para aprovar poderes amplos de moderação e remoção sem controle externo.
O combate ao criminoso real, que exige investigação, prova, ordem judicial e responsabilização, dá lugar a um sistema de filtros administrativos que não precisa demonstrar crime para cortar alcance, derrubar perfis ou sufocar temas. Esse é o coração do risco. Transformar uma unanimidade moral em cobertor semântico que cobre e legitima o que vier embaixo. Hoje, o alvo é o que todos rejeitamos, mas amanhã, com a mesma ferramenta e rótulo, o alvo pode ser o que incomoda quem manda. É assim que uma pauta justa vira porta de entrada para controle duradouro. Depois que a pauta proteger crianças está blindada contra críticas, vem a peça seguinte: criar um conflito inevitável com as plataformas. O pacote de regulação aparece cheio de exigências moralmente impecáveis no rótulo, mas tecnicamente ou moralmente impraticáveis no conteúdo. Fala-se em detecção proativa total, remoção em segundos, rastreabilidade integral, identidade civil obrigatória, guarda ampliada de dados, filtros de uploads e prazos que nenhuma empresa consegue cumprir sem violar a arquitetura, custos ou leis de outros países. O objetivo não é obter cooperação plena, é forçar uma recusa. E quando a recusa parcial ou total acontece, por custos, por limitações técnicas ou por conflitos legais, o roteiro já está pronto. Ai, as Big Techs viraram vilãs. Elas estão escolhendo lucro em vez de crianças. A comoção pública é reacendida, agora com um antagonista claro. E com o palco aquecido, entra a próxima etapa. Sanções escaláveis que começam com multas impagáveis e terminam em bloqueio de serviço. A mensagem política é binária, ou cumpre integralmente ou sai do país. E é aqui que aparece a solução patriótica. Uma plataforma nacional sob tutela direta do Estado, vendida como um ambiente seguro para todos. Na prática, cria-se uma infraestrutura estatal de distribuição de fala. A ideia é provocar a negativa para justificar o banimento e, nesse vácuo, ocupar o espaço com um sistema controlado. Os sinais dessa engrenagem são sempre parecidos, termos vagos que permitem esse elastério semântico, como conteúdo nocivo e risco sistêmico. Prazos operacionais irreais apresentados como medidas mínimas, transferência de responsabilidade objetiva às plataformas por atos de terceiros, e a promessa de que é só para proteger a população, enquanto as facas normativas ficam abertas para qualquer uso posterior. À primeira vista, uma rede nacional e segura soa razoável. Mas na prática, quando o Estado controla a plataforma, ele controla o feed, o alcance e os critérios do que aparece para cada pessoa. Não precisa pagar posts para silenciar. Basta esconder, rebaixar, rotular ou atrasar. É a censura que não deixa digitais. Vem então a camada identitária. Plataformas estatais tendem a exigir identidade civil e guardar logs detalhados. Isso cria um efeito inibidor, onde jornalistas, denunciantes e críticos pensam duas vezes antes de publicar. Se a superrede social do governo ainda integra pagamentos, serviços públicos e autenticação, contestar o poder vira risco de vida prática, tornando o cidadão um total excluído da sociedade e às vezes só por ter postado um meme de política. Há também o problema do alcance como recompensa. Com a régua na mão, o governo pode criar listas de confiabilidade, selos de conteúdo responsável e licenças para criadores. Parece gestão de qualidade, mas é domesticação. Quem se enquadra é promovido, mas quem desafia é despriorizado, encurralado, pode gerar ostracismo ou até punido.
O usuário acredita que vê o que é melhor para todos, mas na verdade vê o que convém para o governo. E quem vocês acham que vão ser os escolhidos do governo? Uma coisa eu digo, esse canal não vai ser. Tudo isso é difícil de reverter. Infraestrutura estatal cria dependência, onde a rede vira canal oficial de comunicação, onde documentos e serviços passam por ali, onde escolas e repartições obrigam a usar. A alternativa de sair da plataforma se torna teórica. E o pêndulo entre a troca de governos não devolve liberdade informacional. Apenas muda quem segura o botão. A promessa é proteção. A entrega é poder concentrado sob circulação de ideias. E poder assim, uma vez instalado, raramente volta para a sociedade. A frase "a internet é terra sem lei" é um mito conveniente. Existem leis, procedimentos e penas capazes de enquadrar exploração de menores e derrubar conteúdo criminoso hoje, sem precisar de um cheque em branco para censura. Como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que define como obter registros e dados, obriga a guarda de logs de conexão por até 1 ano e dá acesso a aplicações por 6 meses para viabilizar o rastreamento mediante ordem judicial. Também prevê remoção ágil em casos de conteúdo sensível, mesmo sem decisão judicial. E disciplina a responsabilidade de plataformas por descumprimento de ordens. Outro exemplo é a LGPD, que protege dados de crianças e adolescentes e restringe seu tratamento ao melhor interesse, e tudo com consentimento dos responsáveis. Há também leis penais e processuais para crimes informativos e infiltração policial online em apurações de crimes contra menores. Ou seja, ferramenta jurídica não falta. Agora, quando ignoram tudo para vender essa ideia de vácuo regulatório, o sinal não é de proteção, é de apetite de poder. Proteger crianças não exige uma rede estatal e nem licenças para falar na internet. Exige investigação, identificação, remoção do que é crime e punir quem cometeu, com lastro legal e rastreabilidade. Todo o resto, filtros vagos, prazos fantasiosos, identidades obrigatórias e botões de banimento, é ornamento retórico para ampliar controle. Proteger crianças e proteger a liberdade não são objetivos concorrentes, são pilares que se sustentam. A exploração de menores exige resposta dura, técnica e imediata. Mas permitir que essa unanimidade moral seja usada como senha para instalar mecanismos de controle permanente é trocar um problema real por uma arquitetura de poder que depois ninguém consegue desmontar. Ferramentas criadas sob um propósito nobre costumam sobreviver aos governos que as criaram e se adaptam ao interesse de quem vier depois. Hoje, o rótulo é proteger menores. Amanhã, com os mesmos botões e as mesmas definições elásticas, o alvo pode ser sátira, imprensa, oposição ou ciência incômoda. Censura moderna raramente se apresenta como censura. Ela chega como moderação responsável, ou ambiente seguro, ou risco sistêmico. O efeito é o mesmo, menos voz para quem precisa contrariar. O caminho responsável existe e é duplo: tolerância zero com abuso e tolerância zero com controle total. No fim, a pergunta que decide tudo é simples. Queremos um país onde criminosos de fato sejam investigados, identificados e punidos? Ou um país onde as redes falem apenas o que convém a quem está no poder? Se aceitarmos o cavalo de Troia agora,
Quando o portão se fechar, não será a infância que estará segura, será a crítica que estará trancada do lado de fora. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.